você de casa, começando mais um canal Cavalo Itubano. Então eu tô aqui com a Débora, ela foi minha professora lá na Barão de Mauá. E o seu Roberto, né? Então, pra quem tá chegando agora, o seu Roberto é o proprietário, é o dono aqui do Ares, ele monta os cavalos, dá as aulas. Ele é quem manda no negócio todo. Então a gente vai trazer um tema muito interessante. Vai ter parte 1, 2, 3, 5, 20, porque tem muita coisa pra falar. Mas assim, vamos começar com a Débora. Eu quero que a doutora Débora se apresenta, fala quem que ela é, de onde ela veio. Então, Rafa, obrigada pelo convite, gravar um vídeo para o canal. Bom, eu sou veterinária, portanto, médica de cavalo só atualmente. E eu fui professora por muitos anos, mas há 2 anos atrás, 2 anos e meio, recebi uma proposta e fui trabalhar fora do país. Estive em Portugal como cirurgiã, do Serviço de Cirurgia e Urgência de Equinos da Universidade de Lisboa. Por ser uma universidade, obviamente que eu tinha algumas atividades de ensino e pesquisa, porque nós convivíamos com os alunos, mas a minha atividade principal era mesmo o atendimento dos casos e principalmente as cirurgias e as urgências. Bastante responsabilidade. Bastante responsabilidade, muito trabalho. E também foi um período de muito aprendizado, que, nossa, uma evolução fantástica, né? Hoje em dia a medicina veterinária na Europa é muito mais evoluída do que aqui no Brasil. Então eu falo que foi assim uma experiência assim de, sei lá, uma evolução de 10 anos em 2. Pra quem pergunta e acha que pra fora vale a pena ou não, super vale. Super, né? Muito, super assim, vale. Claro, né? Tem que ter todo o respaldo. Eu fui para poder trabalhar fora, a gente tem que ter o diploma reconhecido. Eu tive o meu registro na ordem dos médicos veterinários de Portugal. Tem todo um trâmite. Tem, então não é até bom você fez essa pergunta. Às vezes as pessoas me acham que não, eu sou formado, vou lá, vou sair, vou trabalhar. Não é nada disso. Tem todo um processo, os requisitos são outros, então tem que ter os diplomas reconhecidos, tem que ter o registro na ordem, né? Uma coisa, foi até bom você ter falado isso, que já tira essa dúvida. Que muita gente das deve ter, né? E aí eu trouxe um tema, assim, que eu considero um dos de mais rotina na clínica do médico veterinário de Grandes. Assim como eu tenho dúvida, o seu Roberto também, mesmo que ele tenha uma lida diária, assim, já passou por muita coisa. A gente até vai citar do Queduc, né? Quantos anos, seu Roberto, trabalhando com cavalo? Uns 45. Ixi, olha lá. Você tá velho, hein? Não, acabou contando a Tô idade. ousado, né? Mas aí a gente vai começar assim, a gente vai falar tudo sobre cólica. Tudo não, Rafa. Aí a gente vai tentar... Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil. Vamos tentar, assim, mas vai ter vários vídeos, vão ter vários vídeos aí, porque o assunto realmente é muito complexo. Mas a gente vai aqui... Vocês vão compreender muito sobre essa afecção que eu acho que deixa muita gente preocupado, muita gente assustado. Exatamente. Porque, como eu falei, é uma das afecções mais comuns da rotina do médico veterinário de quem tem cavalo. Se você tem um cavalo, algum dia da vida você viu algum cavalo com cólica ou o seu ou outro. Isso é batata. Mas aí a gente vai começar a gente vai começar falando aqui do Queduc, porque Por mais que a gente mexe com um cavalo a vida inteira, mas sempre está procurando aprender. E eu tenho uma dúvida, eu queria saber da doutora, que eu tenho um cavalo, conviveu comigo 18 anos, e a primeira vez que ela adoeceu foi para o hospital. E como ele tinha um problema de orofagia, aí ela vai terminar de explicar porque ela chegou ao ponto de ter que sacrificá-lo. Daí ele foi pra cirurgia, né? Cirurgia. E era um cavalo especial, né? E aí a gente meio que ficou assim, o que aconteceu? Porque como houve a cólica, o que aconteceu nesse processo pra gente falar assim, qual foi o erro, o que aconteceu dentro dele, pra gente chegar no termo, deu cólica. Deu cólica. Rafa, chega assim, né? A primeira coisa que a gente tem que pontuar e deixar claro é a questão que a cólica não é a doença. Entendeu? Sempre quando eu começo a dar as aulas, é por aí que eu começo. Por exemplo, a gente dá às vezes lá um exercício para o aluno, descreve um conjunto de sinais clínicos, aí qual é a doença que o cavalo apresenta? Cólica. Não! Cólica Eu não fiz isso. Fez? Uhum. Jura? Juro. Ai, meu Deus, olha lá. Eu tentei. Vai que cola. Olha, sério. E aí, o que acontece então? A cólica é a manifestação clínica,
da dor abdominal que o cavalo está apresentando. Mas o que está causando a dor abdominal é uma doença do trato gastrointestinal. São inúmeras. Tem doenças que são de tratamento médico, tem doenças que são exclusivamente de tratamento cirúrgico, tem doenças que são de tratamento médico, mas que se o tempo passar podem vir a ser de tratamento cirúrgico. Por isso que é sempre importante a gente chamar o médico veterinário. Cólica é urgência, precisa sempre ser atendido no momento que é observado o primeiro sinal clínico da dor, tem que chamar o médico veterinário. Caso do Queduc, O que tinha aerofagia. Essa aerofagia. Quando a gente tem uma coisa assim, a gente consegue separar 3 coisas, que é a causa, a doença intestinal e a manifestação de dor, né? Então, se a gente pegar um caso do Queduc, seu Roberto, o que acontece? A aerofagia, por si, ela predispõe o cavalo a ter um tipo de encarceramento intestinal que é único. Tem um buraquinho, a Rafaela me pediu para não ficar muito com termos técnicos, mas tem um orifício que chama forame epiploico, que fica lá perto do estômago, e com a movimentação do estômago, quando o cavalo tem o ato de engolir ar, faz com que o intestino ele passe por esse orifício. O intestino que passa ali é o intestino delgado. O intestino delgado é a primeira porção do intestino. E normalmente ele tem que estar vazio. Tanto é que a gente fala, né, que o jejum tem esse nome pelo nome de jejum. Foi quando deram um nome, justamente porque ele tem que estar sempre vaziozinho. Ele secreta líquido, tem o trânsito rápido, ele tem que estar sempre vazio. O que acontece? Como ele tem esse trânsito rápido, ele tem grande mobilidade dentro da cavidade abdominal, por ter um mesentério longo, ele consegue passar fácil em orifícios. Então, quando ele passa pelo forame epiploico, tem até 2 vias, ele pode ter 2 caminhos, né? Mas enfim, ele passa pelo forame epiploico, ele está vazio. A partir do momento que ele está lá, o forame começa a causar constrição. E daí tem 2 coisas que acontecem. Tem tanto o transtorno circulatório, que a gente fala, então se torna uma obstrução estrangulativa. Que acho que foi, né? Que foi o que Sim. aconteceu, né? Que o senhor contou que quando abriram o cavalo, o intestino estava necrosado. Exato. Não estava? Isso. É porque é uma obstrução, é clássico isso ser uma obstrução estrangulativa. Então o sangue não vai. Quando o sangue não vai, o tecido necrosa. É isso que acontece. E daí aí a gente fala assim, mas por que não sai, né? Ele entrou lá, por que ele não volta sozinho? É porque conforme aquilo fica encarcerado, começa a fazer edema da parede, então o intestino já fica mais cheio. Ele, pelo edema, pela própria fermentação das bactérias que fazem com que ele distenda um pouco por gás, e o próprio líquido que ele secreta. Então ele passa no buraco, ele está vazio, de repente ele está desse tamanho. E aí é impossível voltar. Isso é uma coisa exclusivamente de tratamento cirúrgico. Então, se a gente for pontuar, separar as coisas, a causa foi a aerofagia. A doença, encarceramento no forame epiploico, que é uma obstrução estrangulativa. E o sinal clínico, que foi a cólica. Então, no caso, cólica ou síndrome cólica é... Bom, então a cólica é a dor, né? A síndrome cólica, que é como a gente conhece, é o conjunto de sinais clínicos que se referem àquela afecção intestinal específica. Entendi. Que no caso do cavalo do seu Roberto foi o encarceramento no forame epiploico. Mas tem inúmeras compactações, timpanismo, que é acúmulo de gás, pode ser gástrico, que é no estômago, intestinal, que é no intestino, em diferentes segmentos do intestino. Os timpanismos podem predispor aos deslocamentos, que se tornam daí afecções cirúrgicas, na maioria dos casos. Então tem inúmeras doenças diferentes. No caso do Queduc foi a aerofagia, mas assim, qual a outra causa que a gente vê muito frequente para que chegue até uma cólica? No caso, assim, Rafa, a gente sabe que, por exemplo, má manejo daquele animal ou manejo errado do cavalo é o que ocasiona muitas vezes esse tipo de problema. Então me fala assim, Rafa, alimentação, estresse, essas coisas todas. Basicamente, o que ocasiona esse... Entendi. Isso é uma pergunta que as pessoas me fazem frequentemente, né, Rafa? Falam assim, mas... Nossa, me fala então quais são as causas, porque daí a pessoa acha que ela vai se bloquear,
que vai conseguir bloquear tudo e que não vai acontecer nada com o cavalo, porque realmente a cólica assusta qualquer um. Bom, vocês estão me vendo aqui, eu tô de traje de equitação, que nas horas vagas eu monto, faço hipismo, salto. E então, até a gente já conversou sobre isso um pouco, eu convivo muito com o cavalo. Não só clínica, como montando. Montando, no tô meio o tempo mesmo. inteiro no meio hípico, porque quando eu não tô montando, eu tô trabalhando, né? Então eu tô sempre envolvida, eu tô sempre no meio de cavalo. E eu tô dizendo isso porque essa questão do manejo, na verdade, isso é tudo muito relacionado ao dia a dia de se manter a rotina. Então, se tem uma coisa que evita, é rotina. O Tá cavalo certo? gosta de rotina. Não pode ser alimentação ruim, né, seu Roberto? A Sim. gente não pode jogar um rolão de milho pro cavalo, eles não Cana. aguentam essas coisas. Cana. Deixa Claro no que aí você fala, coxo. não, eu jogo 10 quilos de cana todo deixa dia. no coxo lá. É rotina, não é? 10 quilos de cana todo dia é rotina. Mas não é o que o cavalo tem que comer. Então, a gente tem que ter uma alimentação de boa qualidade associada à rotina. No caso do Roberto aqui, ele tem a rotina dele. Feno, De ração, feno. Normal, e com horário. E no montar. horário. E montar também. Montar, exatamente, montar também é cocheira, tem toda a rotina do cavalo. Tem uma história que eu não esqueço que o Roberto me contou uma vez num cavalo. Eu montei num cavalo, fui pra uma cavalgada. Você lembra? Um turdilho? Sim. O cavalo no outro dia ia ser vendido pra uma menina que é dona de uns helicópteros aqui, né? Aí a menina, eu andei no cavalo no domingo, maravilhoso, foi pra cavalgada, voltei, falei, nossa, Roberto, cavalão. Chegou na segunda, a menina buscou o cavalo, chegou lá, cólica. Não lembro o que tinha, foi a ração ou estresse? Não, foi estresse da viagem. Mas comeu quando voltou? Não, o cavalo, no domingo estava legal, na segunda levamos o cavalo na viagem. E aí nessa viagem, acho que o cavalo chegou lá, no outro dia me ligou que o cavalo estava doente. Então foi o estresse da viagem para lá. Viagem, isso tem muito, né? Principalmente quando a gente viagens longas para mudança de casa, como foi esse caso, ou cavalgadas longas, ou quando a gente sai para competir, tem competições que às vezes a gente vai, que nós vamos de manhã, compete e volta para casa. Né? Então às vezes o cavalo vai e volta no mesmo dia. Tem competições que dormem, mas tem competições que voltam. Então tudo isso acaba mudando a rotina. E uma coisa importante que eu sempre falo, e isso é uma coisa bem legal, assim, que depois que eu comecei a ter cavalo, e eu tenho convívio no monto desde 2003, então já vão aí 17 anos. E ter cavalo me fez uma veterinária melhor, com toda certeza, porque eu convivo com os cavalos, então eu tenho o meu, então eu sei o que ele precisa, eu sei o sisteminha dele ali, a rotina dele, mas a questão toda que eu digo da gente conhecer o próprio cavalo É muito importante. é porque às vezes quem sabe o que fez, só quem sabe se trabalhou forte, se trabalhou leve, é quem monta. Claro que todo tratador conhece os cavalos que ele cuida, mas a gente não pode ser dependente disso. A gente tem que conhecer o próprio cavalo. Exatamente. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem longa, que agora vamos falar de uma certa questão de prevenção aí, né? Então a gente falou de alimentação, tem que ser de boa qualidade. O cavalo tem que comer um volumoso. Rotina, quantidade certa para aquele tipo de cavalo, para aquele tipo de peso. Alguns alimentos que são para o cavalo, né? Porque às vezes as pessoas querem baratear, acaba dando qualquer Que é coisa. a história do rolão de milho, da silagem, essas coisas que cavalo não. Que é Exatamente. perigoso, né? Os cavalos comerem. Então, tentar ali um volumoso de boa qualidade, que a gente fala muito do feno que previne, é o feno não ser taludo. Esse é um termo que a gente usa, é o feno não ter talo, é o feno ser fininho. O feno não pode ser puro talo, porque quanto mais grosso for o feno, mais tempo demora para digerir. E a digestão do cavalo, se a gente pega um ruminante, né, uma vaca, ela tem os pré-estômagos todos que fazem a digestão bacteriana. Várias vezes. O cavalo não, o cavalo é monogástrico. Então a digestão bacteriana do cavalo, claro que hoje em dia já se sabe que todos os segmentos intestinais já têm um certo início de digestão bacteriana, mas o grande fermentador, os grandes, é mais o seco e o colo maior. Então o aproveitamento do alimento vai se dar ali, é onde
o alimento tenha a fermentação para a extração da energia do alimento. O que acontece? Tanto no seco quanto no cólon, a motilidade começa a ficar mais lenta. Lembra que eu falei no começo? Que a motilidade do delgado era rápido, o trânsito passava rápido por ali, e o delgado secreta um monte de líquido e vai o trânsito rápido. Quando chega no seco, esse líquido, a maioria é todo absorvido. Maior lugar de absorção é o seco. Aí quando as fezes passam, ali já começa uma grande fermentação. Quando passa do seco para o cólon maior, no cólon maior a consistência é mais ou menos que nem fezes de vaca, a consistência normal. E já começa a absorver mais líquido ainda. E ali é um lugar que vai absorvendo. Até que chega no fim, que é o cólon menor, termina de absorver, a consistência passa tipo fezes de vaca para síbalas, que é o que o cavalo defeca, né, as bolinhas, e daí então chega o final do processo digestivo. Aí o que isso tem a ver com o fenotaludo? Enfim, é porque no cólon, como ele está lá absorvendo muita água, se tem matéria grosseira que chega ali, ele tem como se fosse uma área dele que faz um marcador, assim, como se fosse um limitador. Então tem uns receptores que falam assim, se chegar mal digerido aqui, volta para trás, daqui não passa. É uma maneira do organismo de tentar aproveitar melhor o alimento. Então daí o que vai acontecer? Se chega, por exemplo, um fenotaludo, ou outra coisa, o feno é bom, mas o cavalo está com a dentição ruim, então ele não mastigou direito. Tem aquela relação, né, de associar a falta de ajuste oclusal correto com a cólica. Tem isso também. Tem isso. Outra coisa que ele relacionar. Dente, que é a causa, levando a uma doença intestinal no cólon, levando a cólica, que é a consequência. Mas então o que acontece nessa região? Se o conteúdo for bloqueado, o cólon absorve água, e aí o cólon, essa região que é a flexura pélvica, não deixa o conteúdo seguir porque está mal digerido. Uma hora absorve tanto que causa uma compactação, aquilo fica seco. E aí a compactação causa dor, porque para o trânsito, aquilo distende, tem compressão da parede, aí o cavalo desenvolve a dor abdominal, que é a cólica. É uma das doenças, compactação de um cólon maior. Importante, uma boa avaliação daqueles dentes para evitar também um dos problemas. Ajuste oclusal semestral é o que se indica, né? Rotina do seu cavalo, mantenha ela sempre. Alimentação adequada, né? E evitar, assim, estresse, né? E mesmo que o animal passar estresse, você conhecer o teu animal e saber quando tem um problema por aí vindo. Isso é uma coisa que a gente tem que saber manejar, na verdade. Porque, por exemplo, eu já peguei meu cavalo, pus ele num caminhão aqui em Ribeirão Preto e levei ele para competir em Curitiba. Já pus ele num caminhão aqui, levei ele e ela, né? Tô falando dele, não falo da égua, mas foram os dois. Já peguei os dois, enfiei num caminhão aqui, levei pro Rio de Janeiro. Eu não vou chegar, depois de uma viagem que eu não me lembro agora, mas que deve ter sido tipo de 10, 12 horas. 10 horas. Né? Chegar lá no Rio de Janeiro e dar a ração pro cavalo igual ele come aqui. Isso é um assassinato. E nem você que vai fazer uma cavalgada no fim de semana. Exatamente. Eu vou tuchar a ração nesse cavalo para ver se ele engorda e fica cheio de energia. Não. Aí você vai ter uma energia acumulada. A resposta do cavalo ela é lenta, né? Quando a gente tenta fazer um manejo alimentar e um trabalho de exercício para melhorar ali o cavalo, isso vai 2, 3 meses para começar a aparecer. Não é uma coisa que é imediata. Então não tem essa história de vou tratar meu cavalo agora aqui essa semana, porque no fim de semana ele pode, olha, no máximo ficar barrigudo, mas mais musculoso, alguma coisa, não vai mudar nada. Não. Outra coisa da questão alimentar que é importante, da ração, é saber a energia necessária para aquela atividade que o cavalo exerce. Não adianta nada pegar um cavalo que só passeia e ficar enchendo de ração cheia de energia. Não é isso que vai engordar. O que vai engordar é o volumoso de boa qualidade
e a ração é bem equilibrada, com a suplemento. proteína. Suplemento, eu acho que assim, a gente pode partir para Não, eu falo suplementação. assim, eu costumo falar que a ração, as pessoas acham que ela é mais fundamental do que o volumoso. Não, Porque as de pessoas jeito falam assim, eu quero nenhum. engordar meu cavalo, que ração que eu dou? Elas não pensam que existe um volumoso, que é o que a natureza do cavalo pede, ele é um herbívoro. É um herbívoro. Então, na verdade, o fundamental para o cavalo é um volumoso de boa qualidade. A ração entra como um complemento. Complemento. E Claro não que é fundamental, necessário, né? é. Porque o cavalo não, ele hoje em dia, o cavalo na natureza antigamente, ele não tinha exigência atlética. Hoje em dia ele tem que desenvolver performance atlética, então por isso que precisa de uma ração que suporte aquela atividade. Mas é importante que sempre seja proporcional à atividade que o cavalo faz. E essa questão que a gente deu o exemplo das viagens longas, das competições, dos treinos fortes, não necessariamente você precisa sair de casa. Às vezes Treinos você treina intensivos, forte, naquele dia dá menos. É. Por isso que é importante a pessoa conhecer seu próprio cavalo. O tratador, todos conhecem. Todo tratador de cavalo conhece um por um. O cavalo olha diferente, o tratador sabe. Mas não precisa, a gente não é também se acontecer alguma coisa, é culpa do tratador. A pessoa tem que olhar. Né? Então isso nós estamos falando tudo da questão da prevenção, o que a gente pode se cercar para evitar. Só dando até um exemplo, né? Essa questão do estresse, se a gente viajar com o cavalo, ele estressou, você não competiu forte, estressou, dá a ração. Que tipo de cólica que é? É uma pergunta que pode, às vezes, as pessoas ficarem em dúvida. Você está falando isso, mas que cólica que vai ter? É a compactação? É o forametricólico? É o quê, né? Timpanismo? É um timpanismo, porque o que vai acontecer? Quando estressa, eles têm uma diminuição do trânsito intestinal, gastrointestinal, tem uma Da hipomotilidade. Isso é associado ao estresse, entendeu? Então, quando o cavalo come a ração, aquilo pode fermentar, porque o trânsito não está passando na velocidade que tinha que passar ali. Fica mais tempo. Fica mais tempo. Quanto mais tempo fica, mais fermenta, porque lá dentro tem bactéria para fazer isso. E também alguns alimentos, né, que fermentam bastante. Mas tem ração que fermenta mais que outras. Então a questão relacionada do estresse com a cólica é essa, é porque tem uma diminuição do trânsito intestinal e se o cavalo comer a ração, ele vai estar mais propenso a fermentar. Não que o feno não possa fazer isso, porque também faz, o feno também é fermentado, as bactérias também produzem gás, mas é que a ração fermenta mais. Então, eu e o Roberto, então, a gente falou do Kedu, vamos entrar em sinais clínicos agora para a gente entender o que vai acontecer nesses casos. Que o cavalo, assim, quando a gente fala que todos os tratadores conhecem o cavalo. No caso do cavalo, que eu percebi que estava com um problema, né? Porque ele tinha uma rotina e ele de repente mudou a sua rotina. Se não mudou a sua rotina, está com problema. Aí foi onde que eu falei, não, tá com problema, vou mandar para o médico Mas o veterinário. que o senhor viu? O que eu vi? Ele está procurando um conforto para que ele ficava solto aqui, né? Que ele Um tava... montinho, né? Aí ele achou um montinho ali de terra ali, ele posicionou as patas lá. Do jeito que ficar confortável. E ele achava que ali estava bom para ele. Eu fui lá, toquei ele, de repente estava no mesmo local. Eu falei, não tá bom. É engraçado isso. É um Sabe detalhe. por quê? Ele subiu num lugar alto. Sim. Sabe por quê? O forame epiploico, ele é bem cranial na cavidade abdominal. Ele é mais pra Então cá. a dor, se a gente pensar que a isquemia causa muita dor, né? O transtorno circulatório. Se a gente pensar que a alça isquêmica, ela estava cranial na cavidade, ele estava com dor na frente mesmo. Então às vezes ele estava fazendo isso para tirar o peso das vísceras do cólon da Pra frente trás. e pôr para trás. Que coisa, Eles né? acham uma posição de conforto. Isso é uma coisa que eles fazem, a primeira posição de conforto que é o que eles fazem é deitar, né? Então, quando a gente fala de sinal clínico do cavalo, quando ele começa a ter cólica, pra minha cabeça, assim, para poder raciocinar, é sempre dor leve, moderada ou severa, né? Então, para mim, um cavalo com dor leve, por exemplo, uma gastritezinha, porque o estresse, além da questão da hipomotilidade que a gente falou, também tem a questão da gastrite, né? Que tira a proteção do muco, do estômago e acaba que o suco gástrico atinge a parede e aquilo causa dor, né? Então, a primeira manifestação delas, assim, ou o cavalo encontra a mesma posição de conforto, ele pode às vezes ficar, que nem, a gente fala que nem um trapézio, assim, ele parece que põe a mão ele se alonga, ele põe a mão vai pra frente e o pé vai pra trás, assim. Ou ele deita e fica quietinho, isso é uma dorzinha leve, é o começo, entendeu? Então ele começa desse jeito. Não Depois... que deitar
Não que deitar seja cólica. Por isso que é bom você conhecer seu animal. Às vezes seu animal tá deitando, tá só descansando, não sai correndo desesperado. E que hora que o cavalo deita, né? Isso que é também que a pessoa tem que saber. Porque o cavalo, pra quem não sabe, na natureza ele é uma presa. Ele tem um instinto de fuga dele muito aguçado, porque ele é uma presa. E consequentemente não deita o tempo inteiro. Então, e é por isso que o cavalo, normalmente, durante o dia, ele não costuma deitar. A não ser um curto tempo. Mas tem cavalo que é tão relaxado na cocheira que deita. Que tem cavalo que deita durante o dia. Que é normal, ele dá a deitadinha dele ali, não é por isso que ele tá com cólica. E tem cavalo que viaja, até tem a égua de uma amiga minha, ela pode ficar uma semana fora de casa. Ela não deita, porque ela tá com aquela história da fuga. Entendeu? Ela fala, meu Deus, se eu tiver que fugir, não tá segura. Exatamente, é uma égua insegura. Bem isso. Bom, então em relação, voltando aos sinais clínicos, deitar é um... Então a dor leve ali, ela se caracteriza por deitar, o cavalo procura uma posição de conforto, deixa a ração no coxo. Não te interrompendo, mas assim, são sinais assim que o cavalo começa a cheirar o lugar que tá doendo, começa a bater olhar a cauda. o flanco. É normal, isso aí começa a ser uma dorzinha assim. Para de comer, ele já não quer mais comer, se puser a ração lá e o cavalo não comer tudo, o tratador sabe se o cavalo come tudo ou não. Tem cavalo que rapa, tem cavalo que deixa um pouquinho, depois durante a noite ele vai comer. Então esses aí são os sinais, primeiros sinais, né? Quando a coisa começa a piorar, a gente pode fazer até um paralelo com o timpanismo. O timpanismo, quando ele começa, não é que enche de gás, entendeu? Começa a acumular gás. Então, quando começa a distender, que seja o estômago ou que seja uma porção do intestino, um segmento, aquilo vai começar devagar. Então, quando começa a distender devagar, a dor é menor. Sinais clínicos vão sendo gradativos. Eles são progressivos, é o que a gente fala. Isso. Mesmo na obstrução estrangulativa, que foi o que o cavalo do seu Roberto teve, ele não começou se jogando. Não. Depois eu acho que ele chegou num grau de dor que ele deve ter ficado bem ruim. No caso eu não esperei chegar. O senhor já no primeiro momento que eu vi que ele não estava normal, meu ponto de vista, por mais que eu mexia com o cavalo há 40 anos, a primeira coisa foi levar para o hospital, não foi? Essa na verdade é a situação dos sonhos, né? De poder pegar e já levar para o hospital todo cavalo que tiver cólica. Eu não pensei outra vez, eu não chamei o veterinário aqui, eu já levei para o hospital. A gente fala isso que é a situação dos sonhos, porque se realmente for uma coisa cirúrgica, a gente já está do lado do centro cirúrgico quando está dentro do hospital. Então, isso é a situação perfeita. Porém, a maioria das cólicas são de tratamento médico, que são resolvidas em casa. Sim. Só que precisa chamar o médico veterinário e a coisa principal, sonda. Vamos pegar agora, tem que passar a sonda, tem que passar e tem que lavar o estômago, esvaziar o que tiver lá dentro e tirar o gás. Paralelo com o timpanismo que eu estava falando. Então vamos supor que isso foi um timpanismo gástrico, no estômago, tá? E por que tem que passar a sonda, aliás, né? Tem que explicar o porquê, que pra gente é tão natural falar da sonda que às vezes as pessoas não sabem. O estômago do cavalo é uma via de mão única. Então, entra o alimento, entra a água que ele bebe, mas se ele se sentir repleto, se ele se sentir mal, ele não consegue vomitar. Não. E nem eructar, que é arrotar, né? Então ele não consegue fazer isso. Boi faz, cavalo não. Cachorro consegue vomitar, cavalo não. A gente vomita. Então tudo acumula, o estômago rompe, mas o cardia, que é a entrada, não abre. Então por isso que o gás acumula. Que as pessoas às vezes foi até legal falar disso, porque mas por que o cavalo então acumula o gás e não sai de lá? É porque o cardia não abre. Isso é uma característica anatômica, que é uma predisposição às cólicas, inclusive. Que a gente não está falando específico de medicina veterinária aqui, mas tem várias características anatômicas do trato gastrointestinal do cavalo que fazem com que ele seja suscetível à síndrome cólica. Quando você fala em cólica, você já vê cavalo. Tirando ser humano é cavalo. Claro que ruminante tem. Pelo que eu entendi da sua explicação, então é melhor você pegar uma ração. Se você vai dar 5 kg de ração pro seu cavalo dia, se você pegar, dar 1,5 kg de manhã, 1,5 kg de meio-dia, 1,5 kg à tarde, certeza, 5 é muito melhor. O cavalo vai estar quilos nunca pode ser de uma vez comendo aos pouquinhos, que aí o estômago vai trabalhando e vai soltando, ele vai comendo, como se diz assim, é uma maquininha, vai comendo e vai trabalhando aquilo ali. Se fermentar não é tudo de uma vez. Mas portanto assim, fermentou, dor leve, começou a aumentar o
volume do estômago, porque fermentou mais. O sinal começa a ser moderado, aí o cavalo já começa a ficar inquieto. Aí começa aquele deita, levanta, olha o flanco, cava, brinca com água, afasta, tem cavalo que recua. Então eles olham e inquieto, vai na porta da cocheira, eles fazem posição de micção, porque às vezes eles confundem a dor abdominal com vontade de urinar. Então eles fazem posição de micção. Então eles vão apresentando uma coisa. E quando a coisa se torna severa, que é a dor severa, aí eles se jogam no chão, cava forte, bate a mão. Eu já atendi cavalo com artrite séptica no boleto, de tanto que batia a mão no chão e num palanque que estava amarrado, uma égua. Ela teve artrite séptica nos 2 boletos da mão, porque de tanto bater a mão, desgastou, ela estava sem ferradura, abriu a linha branca dos 2 cascos, para vocês terem uma noção do grau que chega a dor do cavalo. Né? Ela nem se preocupou, ela se machucou, se mutilou por causa da dor. Então isso já é uma dor severa, quer dizer, se for um caso de um timpanismo gástrico, tá? Se não passar a sonda vai romper, e rompe. Portanto, sempre que tiver médico veterinário e... Exatamente, é aí que eu ia entrar. Bom, no caso do seu Roberto, ele pegou o Kedu, que levou para o hospital, perfeito. Mas a pessoa tem um cavalo lá, ela notou que tem uma coisa estranha, ela não tem condição de fazer isso. O que ela poderia fazer na hora que ela te liga? O que você orienta a pessoa a fazer como primeiros socorros? Ou o que ela faz enquanto você não chega, para aquilo não se agravar ou ela não ficar, tipo assim, esperando simplesmente o cavalo ali deitado, se rolando. Claro. Eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que ir, a primeira palavra que me vem na cabeça com essa pergunta é analgésico. Por quê? As pessoas costumam, antes de chamar o veterinário, que não deveria ser assim, dar o Flunixin Meglumine, que é um anti-inflamatório não esteroidal com uma ação analgésica excelente nas vísceras, ou seja, nos intestinos. O que acontece? Quando a gente dá o Flunixin Meglumine, aquele timpanismo que estava leve e que estava ficando moderado, continua lá. Mas o que vai acontecer? A dor é mascarada. Mascara a dor. Então daí a doença evolui, a fermentação pode ficar mais grave. Te confunde, porque você chega que o animal parece bem. Aí aquela história, né? Mas as pessoas me fazem essa pergunta, mas quantas vezes eu não dei, pessoal do meio do cavalo, o seu Roberto aqui já deve ter feito isso, né, seu Roberto? Certeza. Coisa feia, seu Roberto. Vocês fizeram, né? Dá analgésico e solta, não é isso, seu Quem Roberto? fala a verdade não merece castigo, não. Não é isso aí, seu Roberto. O que acontece do dar o analgésico e soltar, de dar o Flunixin Meglumine e soltar, é que, às vezes, a gente brinca que é um pum entalado, entendeu? Que tá ali um gásinho no intestino, que distendeu, o cavalo teve aquele desconfortinho, e daí solta, e o cavalo começa a caminhar um pouco, não foi nem o analgésico, a natureza ia cuidar. Entendeu? O problema é se mascarar e a coisa piorar. Outra coisa, às vezes o cavalo tá com dor leve e é gastrite. E aí a gastrite, se a gente dá um anti-inflamatório não esteroidal para um cavalo com gastrite, você está piorando a gastrite. Então, sem chamar o veterinário, não tem como saber se aquilo era uma gastrite ou se era um timpanismo. A pessoa não tem como olhar, nem eu. Se olhar através do cavalo, não tem como saber. Se eu não fizer o meu exame físico, que inclui passar a sonda, auscultar o cavalo, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, auscultar o intestino, palpação retal, que para mim é o meu norte, né? Eu não tenho como saber o que é. Então, mascara a dor e acaba o cavalo podendo piorar. Uma coisa que era clínica pode virar cirúrgica, pode ter que precisar operar. Então, a primeira coisa que se faz é não dar analgésico. Porque pra você que não quis gastar, vai gastar mais. Vai gastar mais. Vai. Pode matar o cavalo. Falando em gastrite, por uma experiência, quando o cavalo começa a bobejar muita água, não tem esse costume de fazer e começa a fazer isso, a água fica assim, como cose nela lá, assim, aquele saliva que deixa nela,
pode ser um princípio De gastrite. gastrite. Porque o cavalo, não sei se o senhor repara, seu Roberto, às vezes o cavalo que urina muito Também. na baia, porque ele bebe muita não tem água. água. É porque ele, para se aliviar da E agora ele gastrite, bebe muita água. ele bebe muita água. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar sempre É atento. um detalhezinho, né? São Né? detalhes. Enfim, aí tem mil maneiras diagnósticas. Tem Então, muito. O que a gente tem para falar para vocês, e eu também tenho que aprender, é só a primeira parte, viu, gente? Só parte nós um. vamos fazer 1000 partes aqui. Então, analgésico, remédio nenhum, não. Então, Liga. Ligou, aí a pessoa me liga lá, Débora, eu tô aqui com meu cavalo com cólica, tô a 1 hora de distância, 1h30, às vezes mais. O que eu faço, né? Bom, a situação é assim. Se o cavalo tiver controlável, então se for aquela dor que tá tranquila, ele tá só incomodado ali levezinho, é caminhar. É pôr no cabresto, sair caminhando, que às vezes é um gás, o gás até sai, e não dar analgésico de jeito nenhum, tá? Entretanto, tem situações, é aquela história, né? Nem todo mundo tem um veterinário no pé. E nem todo mundo tem um trailer Um pra... trailer pra ir pra lá. Então, na minha cabeça, meu pensamento é sempre o bem do cavalo, em primeiro lugar. Com orientação sua. Com orientação minha. Então, o que eu faço? Eu pego e falo assim, olha, faz aí, então, o Flunixin Neglumine pra tirar a dor, pra acalmar, enquanto eu chego. Mas Porque você já tá ciente. quando eu chego, eu sei que fez, eu sei a hora que fez, eu sei como é que o cavalo estava antes, entendeu? E pelo meu exame físico, com a palpação retal, hoje em dia a gente tem a ultrassonografia abdominal, que também a gente pode lançar a mão, e os demais achados, eu chego a uma conclusão, mesmo com o cavalo com analgésico. Exatamente. Entendeu? Que não pode enganar. Tipo, a pessoa... Quantas vezes a gente não atende os cavalos e as pessoas mentem? Falam, não dei nada, é mentira. E daí aquilo a gente fica... várias coisas acaba complicando o veterinário. Complica, a gente fica no ar. Pra vocês terem uma ideia da questão do analgésico, eu vou fazer uma analogia aqui. Pensa numa pneumonia, tá? A pneumonia é uma infecção bacteriana do pulmão, certo? Uma coisa grave, não é? Qual que é o sinal clínico principal da pneumonia? Tudo bem, tem a tosse, mas o cavalo não tem febre ou qualquer espécie, né? Não tem febre alta. Normalmente as pneumonias são associadas à febre alta. Se você der uma dipirona pro cavalo, ou pro qualquer... O que vai acontecer com a febre? Vai curar a pneumonia? Não. O que precisa para pneumonia? Antibiótico. Antibiótico. Então, dar o Flunixin Neglumine pro cavalo com cólica é a mesma coisa que dar dipirona para um cavalo com pneumonia e achar que curou a pneumonia. É verdade. Você Então, remediou. a gente tem que curar a afecção gastrointestinal específica, seja ela qual for, gastrite, compactação, timpanismo ou as inúmeras cirúrgicas que tem. Mas sempre o veterinário tem que ser chamado para chegar à conclusão do que fazer. Exatamente. Então é isso. O máximo é caminhar e, se for para medicar, é para o bem do cavalo, para ele não ficar se jogando, sob supervisão veterinária enquanto chega. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas acho que já deu para dar um norte muito legal, assim, que é um assunto que eu sei que eles estão me pedindo há 3 anos. Nossa. E eu estava esperando uma oportunidade e não tinha oportunidade melhor, porque eu sei que você tem propriedade para falar isso. Obrigada. Eu, infelizmente, não peguei muito tempo de aula com a Débora lá na faculdade, porque eu estava saindo, ela estava entrando, então eu tive pouco contato, mas eu já vi que realmente era uma profissional que eu já tinha admiração demais, né? E sempre ouvi falar super bem. Tanto que foi pra fora, representar nós mulheres. Você esperou ela voltar pra ter... Esperei, é verdade, porque eu tava tentando gravar com ela, falei, não, vou esperar ela voltar que eu vou gravar. E deu certo, graças a Deus. Então eu quero agradecer ao seu Roberto que a gente bateu um papo sobre o que faz falta. Débora, obrigada. Eu que agradeço, querida. Como veterinária, que eu admiro, como mulher que é na veterinária, que não é fácil. E como assim, como pessoa com os animais. Eu acho que é tudo junto. Isso eu acho que É um conjunto, né? O conjunto faz dela ser o que ela é. É verdade. A questão, eu acho que assim, a questão de ser mulher, né? Eu acho que há muito tempo atrás, quando eu me formei, já faz quase 20 anos, que me formei em 2001, tinham poucas mulheres na medicina de equinos, né? Aquilo, hoje em dia, e o que eu acho que as pessoas antes tinham um pensamento errado, é que as próprias
mulheres às vezes tinham medo. Quantas alunas não vieram me perguntar? Falavam, Débora, mas como é que eu faço? Eu quero trabalhar com cavalo, mas eu sou pequena, eu também sou pequena. Aí eu falava, gente, cavalo é jeito. Cavalo não é na brutalidade, não é força física, isso não tem nada a ver, né? Então, eu acho que hoje em dia, né, não tem essa questão. O bom profissional, independente de ser homem ou mulher, é quem rala em todas as profissões. Qualquer coisa. Em qualquer Dedicação. coisa, é a dedicação, é o estudo, é gostar do que faz, pôr paixão naquilo. Eu falo para os alunos, gente, vocês não têm noção tanto que o coração fica, a hora que você pega, termina uma cirurgia, você tá esgotado, né? Porque é diferente do médico. O médico chega para operar, tem 1 milhão de enfermeiras, fizeram tudo, não sei o quê. O Ele cara nem tem vai contato lá, com o paciente. opera, nem. Às vezes quem indicou foi o clínico e foi, principalmente nas urgências. A gente não. A gente recebe o cavalo, atende o cavalo, Libera o cavalo. Não, prepara a cirurgia, faz anestesia, opera, termina, limpa o chão e cuida do pós-operatório. Então, E ainda dá de psicólogo pro cara que tava esperando. ainda tem a parte psicológica que tem que ser. E eu costumo Então, dar muita atenção, isso é uma coisa minha, né? Porque as pessoas se sentem nessa situação muito Frágeis. aflitas, muito frágeis. Eu, como tenho cavalo, inclusive já tive que cuidar de cólica dos meus, é uma coisa... Que não escolhe pessoa. Não escolhe, Não acontece. escolhe cavalo. Então, eu acho que o que eu estava querendo dizer é que essa questão de ser homem ou mulher indifere. A questão é dedicação, entendeu? O negócio, a pessoa tem que ser, o indivíduo tem que ser dedicado. Senão, não chega em lugar nenhum. E pôr paixão no que faz, que é aquela história de, você vê, depois de tudo isso, você olha um bicho de 500 quilos na tua frente. Isso já me aconteceu várias vezes. De eu olhar pra minha mão e falar, eu mexi lá dentro e ele tá aí vivo. E depois, melhor, você vai pra beira, nossa, chega a me arrepiar. Você vai pra beira da pista e vê o cavalo ganhar. A questão é você fazer com paixão, é ir lá e falar, não, eu vou fazer, eu vou vencer, eu vou conseguir. E de ter essas sensações que eu falo porque eu tenho. De ir lá, operar, olhar pra mim e falar, eu tô esgotado, tô aqui acordado quantas vezes? 72 horas. Dava uma cochilada lá na mesa de cirurgia. Quando dava, direto, um cavalo atrás do outro, aí depois você olha, você vai lá na beira da pista, você tem o prazer de sentar e ver ganhar. Então isso é indescritível. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, né? Mas Vale a pena a dedicação pra chegar nesse... vocês viram que não é fácil. Tem que não. estudar, É. sem parar. Muito. Todo dia. Mas obrigada, Então, viu? obrigada, não tem nem como te Rafa. agradecer por estar aqui Imagina, trazendo eu que toda. agradeço. Eu quero te trazer mais vezes, tem muita coisa pra gente falar ainda, sabe? Pra que as pessoas que estão ali assistindo, elas tenham mais consciência e que esse é o foco meu. É fazer com que as pessoas saibam como lidar nessas situações ou entender essas situações, de parar de achar que tudo é muito simples. E às vezes até por medo, né? A pessoa não manda o cavalo pro hospital que acha, vai pro hospital, vai operar. Não! A gente faz tratamento médico dentro do hospital, não necessariamente a cirurgia. Você tem cavalo? Tem que cuidar. Tem que então cuidar. é gastar. É isso. Né? Mas então te agradeço a oportunidade. Imagina, eu que agradeço, né, Roberto? É isso aí. Beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau, Itubana. Até.